finalizando aqui, que eu já me alonguei muito, agora sim. Eu me apaixonei por literatura e quando eu cheguei no ensino médio, eu fui ter contato com essa literatura sistematizada, que vem falando sobre o barroco, o arcadismo. Então, quando eu conheci a teoria, eu já havia lido basicamente todos os autores de cada estilo. Então, quando a professora falava de romantismo, eu já tinha lido vários livros de José de Alencar, já tinha lido Inocência, então eu já sabia, nossa, que fácil você entender esse percurso da literatura quando você já conhece. Então, é muito melhor você começar pela leitura para depois conhecer essa parte sistematizada, por quê? Só a teoria é chata. O pessoal fala assim, detesto literatura, porque o barroco vai trabalhar com antítese, ele é assim, ele é não sei o quê, mas leia, Gregório. Maravilhoso. Decorar características, gente, um carro-chefe e, assim, eu tenho muito menos experiência que Elisa, mas eu já percebi muita coisa, assim, de aluno que quer decorar estilo de época, mas, na verdade, não lê o livro. Sim, e a gente tem livros que rompem com o estilo de época. Como é que a gente lida com isso? O próprio Machado não é nem de um nem de outro. E aí, o bicho pega. E aí, o que cai em provas, muitas vezes? Nisso. Essa ultrapassagem do autor ali no seu tempo. Machado mesmo. Machado ultrapassa seu tempo em vários momentos. Ele é além do seu tempo, né? Manuel Antônio de Almeida ele rompe o romantismo, né? Aquela coisa esquisita entre realismo e romantismo. Então, gente, é bom demais. E quando a gente lê quando a gente lê esses livros maravilhosos, a gente quer dividir. Não é? Nós nos contentamos. Eu leio e falo, gente, vocês têm Vamos compartilhar. Eu já comprei livro para emprestar, você acredita, Fernando? Meus livros lá em casa sempre vivem assim. Meus livros não param na estante, Porque livro é para ser dado. Livro, inclusive, quando fica aquele... Vou pegar um livro aleatório aqui, é uma coisa bem técnica, né? Essa parte do livro aqui, quando ela fica puída, ruim, tem gente que odeia, fala assim, nossa, que livro que livro esquisito, né? Cuidado. Para mim, livro é feito para colocar a mão. Então, assim, não tem problema nenhum você destruir a lembrança de um livro com o tempo. Inclusive, isso é bom, anotar. Eu também. Esse negócio de sagrado, sagrado sim, mas cheio. Sagrado nada. Desse jeito. A literatura é feita para ser tocada, pelo amor de Deus. Agora, gente, comentários rapidinhos aqui. Senhora é maravilhoso, eu só fico revoltada com aquele ajoelhar ao final. Eu fico muito revoltada, eu entendo o final, vocês vão entender isso lá na frente, por que a mulher se ajoelha, mas eu fico muito revoltada. Eu adorei. Em tempos de feminismo, a gente vai ficar meio pé da vida que a Aurélia, né? Que raiva da Aurélia. Só isso que estraga o livro. O outro, vocês colocaram Iracema, também é lindo, mas oh meu Deus do céu, essas mulheres do século XIX. Iracema abandona sua tribo com aquele Martim, oh raiva daquele Martim. Mas é uma delícia, com certeza. Tem construções belíssimas no decorrer da história, tem frases lindíssimas que José de Alencar tem assim, um manejo com a língua que é gostoso, né, de conhecer. Agora, eu já falei muito, essa é a minha experiência com literatura, que eu quis dividir com vocês, e o objetivo cativá-los para o mundo da leitura. Eu não tenho tempo de ler romance, então leia contos, tem contos maravilhosos de todos esses autores, mas dá tempo de ler romance também. A gente vai ler um pouquinho todo dia, consegue. Então, que vocês se apaixonem, se encantem pela literatura. E aí vai ficar muito mais fácil compreender, vai ficar muito mais fácil a interpretação. A escrita da redação, com certeza, muita coisa você pode tirar da literatura para inserir no seu texto, tá, gente? Literatura é vida. Nós vivemos literatura, nossa vida é um romance. Nós somos heróis de nós mesmos, né? Sim. Eu acho que é o Joseph Campbell que fala isso. Tem um teórico que diz que nós somos heróis, né, das nossas vidas, né? Nós somos narrativos. Isso. Então, por que não aproveitar essa narrativa da vida, né? Então, não tem jeito de fugir, tá? Agora, Fernando, esteja à vontade aí para se apresentar. Eu fui te interrompendo porque eu vou me empolgando. Como eu disse, literatura para mim acaba sendo a minha cachaça, meu vício, não tem como. Boa noite a todos. Espero que esse curso consiga, se não cativá-los, pelo menos iniciar vocês a outro olhar para a literatura, né? Não aquele olhar só canônico, a gente precisa do cânone, obviamente, mas a gente precisa também
trabalhar relações entre estilos de época. É uma coisa que desde quando eu estava na escola eu ficava meio... Ai, mas o romantismo, o realismo, eu só decorava aquilo, né? E chegou um ponto que eu falei, não faz muito sentido, né? Decorar os estilos de época. Né? Isso que a professora Elisa fala é muito, muito latente até na minha formação, né? Na minha formação de aluno. Eu escrevo poesia, então assim, eu acabo trazendo o poeta toda a aula, não tem como. E para mim a literatura é um exercício de escuta, né? A primeira, eu posso dizer que o meu primeiro contato com literatura ou com texto foi a partir do rádio. Minha avó tinha um radinho que a gente chamava de papagaio, que ela literalmente colocava ali na lavanderia e ficava lavando roupa. E eu ouvia aquelas músicas, Elisete Cardoso, enfim, minha avó ouvia. E eu ficava, meu Deus do céu, que músicas, né? Que músicas lindas e ao mesmo tempo, por que eu não tenho acesso a isso? Por que eu não tenho acesso a essa poesia que está na literatura, né? E aí depois eu comecei a ler os poetas, né? João Cabral, Manuel Bandeira, sozinho. Imagina uma criança de 15, 16 anos indo lá, vou ler o Cabral, vou ler o Manuel Bandeira, enfim, aquela coisa maluca. Quando eu cheguei no Drummond eu explodi, né? Que eu falei, meu Deus, Drummond é um poetaço. E aí quando você chega no Drummond, eu acho que não tinha como não me apaixonar por isso. Então eu acabo lidando com a literatura de um jeito quase de escuta, né? Eu acho que quando a gente pega um texto para ler, poucos de nós falamos aquele texto em voz alta, né, mesmo. Eu acho que falta um pouco isso, falta um pouco o radinho da minha avó ali no meu ouvido de manhã, né? Eu acho que isso ajuda muito, vai ajudar muito a gente a entender, né, que a literatura é viva, né? Não é num papel, né? Não é uma coisa morta. E questão de objetivo aqui, eu acho que vem muito em relação a isso, né? Eu acho que, por exemplo, tem muito aluno que faz uma questão do Enem e não lê o texto, e pula o texto, tem aquela ansiedade de eu preciso responder a questão antes de ler o texto, e eu acho que a literatura acaba sendo, para mim, um exercício de escuta, de paciência, né? De olhar o texto e ler ele inteiro, né? Sem grandes barreiras, né? Toca o texto, ouça o texto. Talvez, obviamente, isso aqui é também uma opinião, né? Um desabafo de um amante de poesia, né? Eu acho que eu não consigo fugir disso por muito tempo nas minhas aulas. É bom que a professora Elisa falou um pouquinho mais da prosa, eu falei um pouquinho mais da poesia. Eu acho que talvez a gente consegue fazer esse binômio aí funcionar. Verdade, mas eu amo poesia também, gente. Amo. Não tem como. Eu amo a prosa. E a prosa poética, então, quando junta as duas coisas, maravilhoso. Não, você pega um Radona Sarr, você fica doido. Nossa, muito bom. Bom, para a gente continuar falando dessa vivência da literatura, a gente pode compartilhar aquela tela do Drummond, Fernando, com aquele poema. Peraí. Ai, meu Deus. Vê se vai. Parece um velho aqui. Detalhe que a pessoa só tem 30 anos, mas daquela coisa eu fico... Ai, meu Deus. Uma janela... Você é jovem. Eu sou mais velha que você. Desculpa. A minha filha aí vive correndo. Jovem. Vocês conseguem ver a tela? Beleza, Fernanda, apareceu. Ok. Vou botar aqui pro ladinho. Ano passado eu fui aprendendo com os próprios alunos, sabia? Eu ficava, gente, como é que eu faço isso aqui? Aí eles iam me ensinando. Elisa, se eu te contar que até hoje eu não aprendi. Até hoje eu sou analfabeto nisso aqui. Eu fico igual um doido. Eu sou sempre um pouquinho. Tentando me... Agora é só colocá-la inteira, né? Não. O problema é porque eu vou perder a visão de vocês, né? Ah, você perde? Isso que é ruim. Você perdeu aí? Perdi. Eu não vejo mais ninguém, ó. Olha, eu vou localizar porque eu já esqueci. Tem como você compartilhar a tela e deixar o chat do lado. Não. Só que eu já esqueci como é que faz isso. Não, eu fiz assim, ó. Geralmente eu faço assim, a tela inteira. Ah, então deixa assim para você. Você de lado. Tu não tá conseguindo ver a
tranquilamente? Algum problema de... Sim, dá pra ver. Ler? Dá pra ver. Dá pra ver sim, dá pra ver. Assim você não nos perde, né? Se quem tá assistindo, Não, é porque se quem tá perder assistindo deitar perder a no Elisa, celular, perder ficando todo mais mundo. amplo. Aí eu fico maluco aqui, tô falando sozinho, né? Solitário. Vira Gente, monólogo. olha que poema esse interessante que eu pensei nesse poema e o Fernando mandou, e assim, sintonia total. Junto, não foi combinado. Muito legal isso. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Alguém já sentiu isso? Porque eu já senti. Eu sinto todo dia tô sentindo. Eu já senti. Sabe aquela coisa que tá te tocando? Um dia que eu não sinta isso, não. Fernando, você escreve, isso é muito interessante. Eu já escrevi muito, mas eu me bloqueei, sabe? Eu tenho que voltar a criar coragem, porque eu acho que o que eu escrevo não tá Por bom. favor, volte. Então, eu me sinto sufocada exatamente como esse poema. Eu sinto que tem um poema lindo querendo sair, mas eu tenho que escrever. E aí eu acabo guardando aqui, tá? A poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Eu tenho certeza que vocês já sentiram isso. Aquela coisa guardada que você fala, nossa, se eu escrevesse um texto com esse sentimento, ia ser esplêndido. Mas você está com ele guardado. Pensando bem aqui, apelando lá para os românticos, eu acho que todos nós já nos apaixonamos. E talvez esse seja o sentimento mais, entre aspas, raro, mas ele é comum de alguma maneira, né? Todo mundo já se apaixonou. Ele é raro no momento, mas ele é comum. Todo mundo já se apaixonou em algum momento, né? Isso. E aí isso talvez ganhe uma dimensão de todo mundo já se apaixonou, todo mundo já teve essa imersão no amor. Então, a poesia desse instante pode ser a poesia, o amor, a vontade de... Bárbara, entendeu as nossas divagações aqui? Olha, eu gastei 1 hora pensando um verso. Sabe quando o Fernando escreve, então ele entende bem. Muitas vezes dá um bloqueio mesmo de escrita. Você quer escrever, tá ali, tá? Você tá sentindo, mas não consegue passar para o papel. Né? Então, aqui no caso, se pensa nesse verso que não quer sair, porque ele está vivo dentro do eu lírico ali, né? A poesia desse momento inunda a vida inteira. Só para jogar, só para ilustrar isso que nós estamos falando, sobre a poesia, a literatura. A gente está presente o tempo todo, não existe. Ah, mas essa matéria não serve para nada. Nós vivenciamos Peraí isso. que eu vou fechar aqui um negócio, porque o WhatsApp tá pipocando ao mesmo tempo, senão a aula não rende. Fecha. Já somos distraídos com o WhatsApp rolando, não vai... Não, eu já desliguei o meu aqui, não quero nem ver. Agora eu sou todinha aqui de vocês. Então, olha só. Antônio Cândido diz, eu até estava comentando isso com o Fernando também, sobre a presença da literatura. A literatura é inerente ao ser humano. Por quê? Nosso dom de narrativas, e isso o Fernando também falou, acontece nas sociedades mais simples, mesmo naquelas comunidades, de repente, que não têm acesso à cultura letrada, ao conhecimento da leitura. Ainda assim, existem histórias, lendas, as narrativas estão presentes o tempo todo. Quem não conta história? Todo mundo conta história. É um tipo de narrativa. É literatura também. Literatura oralizada. Então, gente, não tem essa de, a literatura não é importante, a interpretação lá na hora eu vou saber, só eu ler o texto. Então, nós vamos desenvolver essa facilidade de entender o que lemos, e a literatura não é tão explícita assim, tantas vezes ela traz o que o Alexandre trabalha muito com vocês, que é o pressuposto, né, aquilo que está por trás das palavras. As entrelinhas do texto. Então, se você não tiver costume com a leitura literária, você vai ter dificuldade, sim, de interpretar um texto em 3 minutos no Enem, porque no Enem você tem 13 minutos, tá? Então, é prática, é você ler com o cérebro e com o coração, porque você vai gostando da história, mas você começa a perceber certas coisas. Aqui tem uma crítica. Olha que interessante que esse autor coloca aqui, na verdade, ele está querendo dar a entender outra coisa. E o Machado fez uma ironia aqui.
bem sutil, quase que eu passo por ali e não percebo. Quem não está acostumado com Machado vai se deixando manipular pelos narradores machadianos, né? Então depois a gente fica esperto e não se deixa manipular mais. O Bentinho, esse Bentinho, vem falar da Capitu perto de mim. Eu brigo o tempo todo. Mas a primeira vez que eu li... Dom Casmurro é uma aula de como a mentira, como a sedução pode ser levada ao extremo, né? É quase um manual. Dom Casmurro é isso. É um manual sobre a mentira humana, sobre mentir e sobre o seduzir. É muito... E já não é mais um livro, né? Já é um manual. É muito doido como alguns livros chegam a esse ponto, sabe? São manuais. E aí nós vamos adquirindo essa potencialidade mesmo de interpretação, essa maldade ali. Epa, peraí, eu vou analisar isso novamente. Isso aqui está muito... tem algo por trás, sempre tem uma mensagem. A literatura vai exigir muito mais de nós do que um texto jornalístico, por exemplo, que também vai ter muitas vezes entrelinhas, você vai ter que buscar entender outras coisas ali, mas a literatura vai exigir muito mais desse conhecimento além, dessa busca aí pelo mundo da conotação que a Abigail já falou com vocês. Tem um poeta que se chama, a maioria aqui provavelmente já ouviu falar aqui e ali, mas a Elisa com certeza conhece, o T.S. Eliot. Sim. O Eliot tem uma frase que eu acho sensacional, que entra nessa ideia do conotativo. Os poetas estão sempre muito preocupados com o clima. Por que será que os poetas estão preocupados se choveu, se fez sol? E às vezes uma chuva e um sol não entra uma questão denotativa. É um estado de espírito, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver na literatura. A gente tem que entrar com essa malícia de que o poeta não falou sobre sol e chuva assim de graça, ou à noite, né, no Drummond. Não está entrando ali só de repertório, né? O poeta é malicioso, e o leitor do poeta tem que ser tão malicioso quanto. Né? Isso. Tem que pegar o poeta pelo pé. Isso, e nós só conseguimos fazer isso quando temos esse hábito da leitura literária. Marcos Henrique, não traiu. Vamos lá. Não, ele perguntou, meu Deus, sempre tem essa pergunta. Não traiu. Vira um grande caso de família, né? Esse Bentinho é um sonso, eu fico brava com esse Bentinho. Gente, esse livro é ótimo, é muito gostoso ler esses artifícios que o narrador machadiano vai... Vão lendo aí para quando a gente chegar lá. No máximo, ele era um homem obsessivo muito doido, mas... Não vou dar spoiler não, Josilene. Pode ler que você vai gostar. Bom, e por falar em tudo isso, nesse mundo, nessa coisa maravilhosa da literatura, a gente vai iniciar figuras de linguagem, que é muito interessante quando estamos lendo poesia. Claro, nos poemas ela entra com mais força, né? As figuras de linguagem são mais utilizadas, mas na prosa também, em vários momentos nós vamos encontrar. E quando nós identificamos, algumas dessas figuras são essenciais para a compreensão, ou do poema, ou daquele trecho. Você identificar, isso aqui é uma metonímia. Uma metonímia porque determinado personagem, na verdade, simboliza um todo, né? Um indivíduo que simboliza um todo ali. Então, você enriquece muito mais a sua interpretação. Quem vai fazer o UERJ, a UERJ ama essa matéria, tá? Então, quem faz prova UERJ, é bom que dê uma olhada em figuras de linguagem, faça bastante atividade de figura de linguagem o ano todo, porque ela cobra bastante nas objetivas essa parte de figura. Sempre cobrou muito. O Enem tem ano que cobra, já cobrou mais, tem ano que não cobra, tá? Mas o Nesp, quem vai fazer o Nesp também, eles gostam muito. Então, tem umas bancas que gostam bastante. Mas é uma matéria que está sempre caindo em alguma prova, tá? Inclusive de concurso, cai bastante. Vale a pena e, como eu falei com vocês, vai auxiliar na compreensão de vários textos. Passo a bola aí. Pode começar, Fernando. Primeira e a grande metáfora, né? Passou a bola para mim mesmo? Sim. Então, eu costumo dizer que a metáfora assim, das figuras de linguagem é a rainha, né? E em algumas questões vocês vão perceber que a metáfora se mistura com outras figuras de linguagem, e isso é problemático, né? Porque vocês tendem a... eu sei o que é metáfora, eu sei o que é metonímia. Eu vou marcar metáfora, porque boa parte delas vem da metáfora. E aí vocês erram,
porque, né, acaba sendo uma metáfora especializada. Eu costumo brincar que a metáfora tem ramos, né? É uma grande árvore com grandes galhos, e a metáfora é a primeira delas. Teoricamente, assim, rasamente, o que é uma metáfora? É dizer uma coisa pela outra. É a ideia própria da conotação. Né? Quando uma palavra tem um sentido que não é comum, que você usa, né, aqui e ali. E aí eu separei esse poema do Mário Quintana, que é Pássaros. As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Tem algo de esquisito, né? Eu acho que a literatura também tem que lidar com esse susto, né? Se o texto não tiver um sustinho, ele é um texto de jornal, né? Um sustinho de estrutural, né? Um sustinho da linguagem, né? E aí a gente está falando de mãos que parecem com pássaros. Alguém aqui tem alguma ideia do que possa ser mãos parecerem com pássaros? Essa aproximação? Dando tchau? Não É, o tchau, né? Se você faz assim, né, você tem uma mão dando tchau. Só que essa mão dando tchau parece pássaro, né? Quem aqui nunca brincou, né, num negócio contra o sol e fez assim, brincando, né? Aquela questão de a sombra, daquela brincadeira de sombra, né, que todo mundo faz, né? O coelhinho, enfim. E aí o Mário Quintana traz essa questão muito material, né, da mão, e transforma ela em pássaros. Ou seja, a literatura acaba sendo esse deslocamento de imagens. Ele está falando da mão, mas também está falando dos pássaros. Deixa eu só complementar aqui a metáfora. É isso aí mesmo, tá, que o Fernando falou, só complementando aqui também, se de repente alguém ainda ficou com dúvida. É a conotação, quando eu digo que as mãos são pássaros, não são pássaros realmente, não há aqui o sentido denotativo, é o sentido conotativo. Eu posso entender a metáfora também como uma comparação mental. Você faz uma comparação, como o Fernando falou, se parecem pássaros. Então, uma comparação implícita. As mãos são pássaros, e aí a gente pode pensar nessa similaridade aqui, né, das mãos que se transformam em pássaros, mas os pássaros são bichinhos que não ficam muito próximos de nós. Eles são sempre distantes e vão se distanciando à medida que vão voando. Então, essas mãos que dizem adeus também são assim. Elas vão como se fossem aqueles pássaros. Pássaros vão voando e mãos vão dizendo adeus lentamente. Para longe. Então, essas mãos também são pássaros que vão morrendo, que vão sumindo, né? Que vão sumindo ali naquele percurso, vão se distanciando. Então, eu tenho aqui uma comparação mental. Aproximar comparação, né? Então, a grande dupla. Falar da comparação mental para fazer uma diferença dessa comparação. Essa aqui não é mental mais. Quando eu falo as mãos são pássaros, eu estou comparando mentalmente mãos com pássaros. A Joana é uma flor. Estou comparando Joana a uma flor. Meus pensamentos são um rio subterrâneo. Fernando Pessoa. Então, eu estou comparando meus pensamentos com o rio subterrâneo. O que é o rio subterrâneo? Qual a comparação pertinente aí? Algo que está sempre em movimento, ninguém vê, mas ele está ali trabalhando, ele está correndo, os meus pensamentos também são assim. Ninguém está prestando atenção, mas eles estão o tempo todo trabalhando. Então, essa comparação é mental, ao contrário dessa comparação aqui que o Fernando vai falar com vocês. Ao contrário da metáfora, né, a comparação ela lida com uma questão que é uma expressão que dá o gatilho, o recurso que a gente usa para comparar uma coisa com a outra, né? E aí é uma comparação explícita, né? Geralmente a gente vai usar termos como, tal qual, semelhante a, né? Toda vez que vocês verem num texto um como, um qual, um semelhante a, não, pelo menos na maior parte das vezes, né? Porque na língua portuguesa isso varia um pouco, mas vai ter essa comparação mais explícita. E aí é como se o texto oferecesse para vocês a engrenagem da comparação. A engrenagem da comparação tá aparecendo ali, diferente da metáfora. As mãos que dizem adeus, né, peguei do outro texto, são como pássaros. Né, e esse como aparece. Né? Seus olhos são espelhos d'água. Tem uma música, né, o nome de quem é essa música?
Não vou lembrar. Me lembro não. Enfim. O nome dele é Dalton. É isso. Mesmo, Josilene. Meu Deus do céu, maravilhoso. Que eu adoro quando o aluno traz o autor, que eu esqueci completamente. É o Dalton. O Dalton escreveu, né? Tem jeito. Linda essa Tá música. lá na década de 80. Sei Não lá. E se a gente fosse transformar isso numa comparação, né? Seus olhos são como espelhos d'água. É como se a junção... Eu costumo fazer uma metáfora para explicar a comparação. É como se a ligação entre os ossos, entre o osso e o outro estivesse aberta, né? Mostrando as vísceras. Esse como, esse tal qual, esse semelhante, né? Tá ali exposto. Elisa, alguma coisa? Não. Alguma adição? Não, só isso mesmo. E aí agora a gente tem a metonímia, que acaba sendo um pouco confusa, vamos dizer assim, né? Porque se a gente tem uma metáfora, a união de duas coisas que não se conjugam, né? Se conjugam, mas numa questão mental, né? A gente consegue associar uma coisa a outra. Na metonímia a gente vai pegar uma parte de uma coisa para falar sobre outra, né? Se eu falo que ontem caiu uma água, né? Caiu muita água, essa água quer dizer o quê, gente? Chuva, né? Eu estou pegando água, vamos lá, chuva é feita de água. Mas a presença da água quer dizer chuva, gente? Não. Pode ser um vazamento no teto. Exatamente. Né? E a gente tem alguns traços de diferença entre água e chuva. Mas eu estou pegando o conteúdo da chuva e trazendo à tona para não falar chuva, né? Uma parte pela outra. Elisa, algum comentário? Então, a metonímia costuma ser confundida, tá? Quando nós estudamos separadamente, fica tudo muito claro. Uhum. A metáfora é uma comparação mental. Eu vou comparar dois elementos mentalmente, as características de dois elementos. A metonímia é uma troca. É isso que o Fernando falou. Vou substituir uma palavra pela outra. Então, nós usamos muito a metonímia. Quando nós usamos assim, coitado daquele moço, ele é um sem-teto. Sem teto, ele só não tem o teto, as paredes, a porta ele tem, só falta o teto, então vamos fazer um teto lá na casa dele. Não, na verdade, esse teto é uma parte que simboliza toda a casa. E aí a gente vai perceber que a metonímia, muitas vezes, tem essa coisa da ênfase, né? O teto é aquilo que nos protege, realmente, a parte máxima da casa. Então, não ter um teto é muito mais forte do que não ter uma assim como água no chuva, a água é a expressão máxima da chuva. Se não tiver água na chuva, não tem chuva, né? É só vento, é só raio. Mas o que tá mais latente ali é a água. Isso. Né? Na minha época, havia uns casos de metonímia, isso eu não gostava, não, porque eu tinha que ficar decorando, né? Meu então, Deus. Assim, tinha, e caía na prova. Eu me livrei disso por algum já não é da sua geração. Hoje, geralmente cai só metonímia, mas quando nós sabemos alguns desses casos, eu acho que facilita um pouquinho. Exemplo, não precisamos memorizar, mas essa parte pelo todo é um tipo de metonímia. Quando eu digo, então, o teto pediu a mão em casamento. Só a mão? Não, claro que não, ele quer todo o resto, né? Mas a mão é a parte que simboliza o todo. Então, esse é um tipo de metonímia. Tem até um poema de Drummond, que já caiu bastante em prova, já foi explorado, ele diz assim: pernas pretas, brancas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Não é assim? Quando ele fala que no bonde vai, pernas pretas, brancas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Na verdade, não vão só as pernas. Né? Vai todo. Então, tem uma figura muito engraçada de metonímia e que essas pernas, no bonde só tem pernas. Então, há umas ilustrações engraçadas que vão colocar a metonímia no seu sentido denotativo, ou seja, cabeça de gado, só tem a cabeça, né? Na verdade, eu tenho 800 cabeças no pasto, quer dizer que eu tenho 800 bois inteiros, não só cabeças. Eu já tive um aluno que literalmente, em sala de aula, pensou que era cabeça de gado, e aí o menino não entendia, ele não abstraía. Para ele, era cabeça de gado na parede, né? Coitado, tinha abstração...
É falta de... Aí vem aquela questão também do conhecimento de mundo, né? Sim. Às vezes não é do repertório que ele conhece, semântico. Essa coisa do cabeça de gado e tal, isso aí é uma coisa muito do Gente, pessoal. sabe uma metonímia que é muito presente, né? É o conteúdo pelo continente, né? Se a gente pega copo d'água, por exemplo, copo d'água, a gente não bebe o copo. A gente bebe o conteúdo que está dentro do copo. Verdade, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nossa, hoje eu estava com fome, comi 2 pratos. 2 Tá pratos. com muita fome mesmo, vai morrer. Meu 2 pratos. Vai Na morrer verdade- com cerâmica no né? No Na estômago. verdade, nós comemos o continente, aquilo que está no prato, e não o prato em si, claro. Nós temos também a marca pelo produto. Essa nós usamos o tempo todo. A sua mãe diz assim, pensem se vocês já não foram ao mercado comprar Bombril, e você trouxe Minuano, ela nem reclamou. Não tem problema, você pode trazer qualquer outro. Por quê? Nós trocamos palha de aço, toda palha de aço virou Bombril. Tudo é Bombril. Busca um Bombril para mim. Pode trazer qualquer marca que tá tudo bem. Se ela quiser realmente o Bombril, aí ela vai falar, ô menino, busca o Bombril para mim, mas fica Bombril mesmo. É o Bombril da marca Bombril. Minha avó adora falar isso. Minha avó acho que falou, é o Omo, mas é da Omo mesmo, hein? Não é o sabão, é uma doideira, Então, assim, faz parte do nosso cotidiano a metonímia. Outra que nós estamos falando aqui, mas eu amo Machado de Assis, eu amo José de Alencar. Ou seja, na verdade, nós não temos conhecimento de nenhum desses autores, a não ser que nós façamos aí uma roda mediúnica para ter contato com eles lá do outro mundo. Por quê? Nós amamos a obra machadiana, a obra de José de Alencar, nós não conhecemos os autores, nós nos apaixonamos por sua obra. Eu não amo não, vou dar só exemplo, tá? Eu amo Luan Santana, não amo. Então, mas eu amo Luan Santana, sou apaixonada. Na verdade, você não ama, você não conhece, você ama as músicas, o estilo. Então, autor pela obra é um também que nós usamos muito. Eu costumo dizer que a Você metonímia... ama Fagner. Eu amo Fagner. Fagner, pelo amor de Deus, né? Fagner é outra coisa. Eu adoro. Eu costumo dizer que a gente agora está tendo a oportunidade, né, nas aulas de literatura, isso fica um pouquinho mais denso, de olhar a linguagem com uma lupinha, né? Que a gente fala essas coisas o tempo inteiro. A gente fala que vai beber um copo d'água, a gente fala que ouve Luan Santana, mas a gente não olha com uma lupa. Né? E a gente não olha para o que a gente está fazendo mentalmente, né? A gente tá falando do artista pela obra, né? E é por aí vai. Tem algumas... Em questões, fiquem atentos a isso, tá? A UERJ, por exemplo, eu falo muito da UERJ, que a UERJ é uma das bancas que eu conheço que mais gosta desse conteúdo. Ela traz muitas vezes, se está errado, Maria, não, está errado não, é um recurso que nós temos para usar, está corretíssimo. Tá? Só que ele é metonímia porque é uma troca de palavras no lugar, por exemplo, de chocolate em pó, a gente fala Nescau, né? Eu diria que facilita a linguagem. Se você pode falar Nescau e não achocolatado, olha a quantidade de sílabas que tem achocolatado. Pega o achocolatado lá, né? Eu costumo dar um exemplo também, tem até um poema, eu vou trazer na próxima aula para a gente dar uma lida, que o poeta troca cotonete por hastes flexíveis com algodão, hastes higiênicas flexíveis com algodão na ponta. Olha a quantidade de tempo que eu ia demorar para falar isso, se eu posso falar cotonete. Eu posso simplesmente usar cotonete. Cotonete é o cotonete da marca que não é cotonete, né? É verdade. E muitas vezes a extração de uma parte do texto e pede para você classificar se é uma metonímia, se é uma personificação. Se houver essa troca, gente, é metonímia, tá? Então, o Rio de Janeiro combate o crime. Mas o Rio de Janeiro que combate são os agentes de segurança, né? São aqueles que estão envolvidos ali. Então, há uma troca. Se houve essa troca de palavras, como diz Fernando, mesmo para facilitar muitas vezes, é uma metonímia. Não tem comparação, não tem por que confundir. Eu peguei um cotonete, eu não estou comparando nada aqui. Porque não há comparação alguma, né? Em que os alunos confundem a metonímia com a comparação.
Tá? Então, observe, se houver essa confusão, metonímia e comparação não, perdão, metonímia com metáfora. Pensa assim, a metáfora é uma comparação mental. Eu estou fazendo comparação entre dois elementos, mentalmente, as suas características? Não. Eu fiz uma troca de palavras, então é metonímia, tá? Eu costumo dizer que a metáfora lida com imagens, né? Se a gente consegue ver a mão e o pássaro lá da metáfora, isso fica muito mais visível. Agora, no caso da metonímia, a gente está lidando com uma questão de um traço, né, um Nescau, que quer dizer achocolatado. Né? A gente não está comparando duas coisas. Não são duas imagens, são dois achocolatados. O Nescau é um achocolatado. Né? Isso. O Todd é um achocolatado. A gente está restringindo a linguagem para ela ficar mais dinâmica, né? A gente conseguir falar. Podemos ir para a próxima. Vamos lá. Isso é uma questão, peraí, eu vou pular essa questão que a gente ainda não... Vamos terminar, né? Depois a gente começa com as questões semana que vem. Melhor. Semana que vem, não, na próxima. Gente, eu queria estar toda semana. Não, quando eu percebi que a gente ia alternar com o físico, eu falei, meu Deus do céu. Chorei um pouquinho aqui. Gente, o Fernando vai explicar, mas olha, eu vi que 2020, 2021 caíram muitas questões de personificação, muitas mesmo, em várias bancas. Pode ir lá, Fernando. Então, aqui é um problema, porque vocês geralmente leem personificação e prosopopeia e se assustam com o nome, que é um nome longo. Tem questões que vão falar de personificação de prosopopeia e às vezes ignorar a personificação. Tem questão que tem pegadinha, que ela vai falar só prosopopeia e não personificação. Então fiquem de olho. Personificação é prosopopeia. Toda personificação, qual é a ideia da personificação? É dar traços humanos para coisas que não têm o menor traço humano. Eu costumo dizer assim, o dia está triste hoje. É capaz do dia estar triste, né? Como um ser humano ficaria. Ou melancólico, né? A morte chegou a cavalo. Tem gente que ainda fala isso. Eu acho que ainda está um pouco anacrônico, os alunos não vão entender muito bem essa ideia. Vocês vão perder. Mas a gente mais velha, muito mais velha, falava, a morte vem a cavalo. A morte não é capaz de pegar um cavalo e ir trotando e chegar perto de você. Eu não sei quantos de vocês aqui já jogaram The Sims, por exemplo. Que é um jogo, né, que você monta casa. Elisa já jogou? É um jogo. Não, mas eu sei qual é. A morte literalmente aparece nesse jogo, né? Quando um bonequinho morre, a morte aparece e mata ele na sua frente, aquela coisa horrorosa, né? E aí, essa é a ideia, né? É pra gente tentar atribuir questões humanas a coisas que não têm a menor função humana, né? E aí, para que isso, né? Como que isso se dá? A ideia é humanizar cada vez mais a morte, a vida, o ciúme sei lá, vou dar um exemplo aqui. O ciúme me tomou pela mão. O ciúme é capaz de pegar alguém pela mão? Não, só estou falando, dando uma ideia material para o ciúme, para que, olha a diferença, né? Eu estava com muito ciúme. Aí eu falo, o ciúme me tomou pela mão. É completamente diferente, percebam isso, né? São coisas completamente diferentes. E eu acho que quando o ciúme te toma pela mão, isso toma outro nível, né, linguístico. Fica mais forte. Fica muito mais forte. E aí, vou ler esse poeminha do Paulo Leminski. É quase um haikai, né? Aquele trechinho. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Aquela coisa bem... Bem fofa. Uma gracinha. Ou seja, todo mundo está personificado aqui. Sim, e vamos pensar o seguinte, que eu sempre penso uma coisa muito doida, né? A gente é meio maluco, né, de dar aula de literatura. A gente às vezes inspira. A lua aqui está sendo usada como símbolo do próprio amor, né? A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Então vocês imaginem a lua, que é o símbolo do ideal romântico, sentada comendo pipoca. Né? Eu estou viajando aqui, a lua comendo pipoca. A lua não come pipoca. Mas sentadinha, olhando uma história, né, de uma estrela que não tinha namorado. Ou seja, até o símbolo do amor romântico está sendo desenganado aqui.
É. Tá sendo Desconstrução jogado de lado. aqui do romântico. E todos os símbolos românticos. Sim, a lua, o cinema, o filme, né? A estrela. É verdade. Professor, Pode falar. sempre a personificação, ela sempre vai estar associada a sentimentos e ações ou a características humanas também? Porque eu não sei se é essa figura de linguagem, mas tem uma que fala, o pé da mesa é personificação ou é outro tipo de figura de linguagem? Nesse caso aí você tem, se eu não me engano, é uma catacrese, né? Uma catacrese. Você pega uma parte humana, nem sempre é uma parte humana, né? Mas você está atribuindo funções humanas, mas ela está tão na língua já, ela está tão internalizada que a gente não percebe. Eu acho que esse é o traço mais forte da catacrese, né? A O pé da catacrese, mesa. eu memorizei assim, gente, essa explicação eu nunca mais esqueci. Foi a primeira que eu tive, eu gravei. Por falta de outra palavra na língua, você usa essa. Então, eu pego aí o pé, faz parte do corpo humano, mas, na verdade, eu não humanizei a cadeira, o pé da cadeira. Eu não estou humanizando a cadeira com aquele pé, porque falta outra coisa. Nós vamos colocar o quê? A sustentação da cadeira? Dente do alho. O que eu vou colocar naquele pedacinho do alho? Eu nem imagino, honestamente, não consigo imaginar. Então, cabeça da cebola, dente do pente. Então, por falta de outra palavra na língua, nós pegamos de empréstimo, né, num outro campo semântico. Também tem esse... Não tem. Tem um traço daquilo tá tão na língua também, né, da catacrese, tipo pé da mesa. Ninguém imagina um pé quando olha um pé de mesa. Não. Né? Então tá tão internalizado que a gente nem pensa que tem um pé ali. É um pé da mesa. Então a gente pense na catacrese desse jeito. Não há humanização aí. Na verdade, é um empréstimo mesmo, né, de outra palavra por falta. Gente, eu sei que nosso tempo está estourando. Tem mais uma figura, não tem? Mais uma? Acho que sim. A gente deixa o Azevedo para agora, para depois. Ai, meu Deus. Vamos ler, vamos dar uma lidinha. Pode exemplificar. A gente Só vai mais exemplificar, mas a gente vai voltar em algum momento para isso, por favor, né? Com certeza. Eram 5 horas da manhã e o Curtiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto, de quem dormiu uma sentada de 7 horas de chumbo. A gente vai ver isso mais à frente. Mas vamos lá, gente, perguntando agora, o que tem de personificação aí? Respondam pra gente não ficar falando sozinho. Acordava? Né? O Curtiço é capaz de acordar? Tem mais coisa aí. Além de acordar. Muito mais. Acordar, tem Abrindo mais ainda. Não só os olhos, mas... abrir os olhos, no caso. Vento ali, né? Sim. E você tem quem dormiu, né? Não é spoiler, não, Marcos Henrique. Pode ler o livro. Fiquem tranquilos. Não é Acho que spoiler. acordar alegre também. Eu te garanto que a trama do livro é um pouquinho mais densa que isso. Isso aqui é só o iniciozinho, é só para te dar vontade de ler. E aí, nesse slide aqui, eu trouxe uma foto, né? Eu gosto de brincar com imagens também. De uma casa, né, em Curitiba, em que os olhos, né, a janela, casa com a arte da frente da casa. Então é como se literalmente a casa tivesse olhos, mas não, ela não tem olhos. Ah, sim, tem questões que trabalham também essa parte da texto com a imagem, então é bom a gente observar essas figuras em imagens, tá, que são também muito exploradas, em propagandas, né? Gente, nós vamos ter, quem já leu vai se lembrar, Vidas Secas também nós vamos ter muito uso dessa personificação. Em um momento, o Fabiano diz assim, eu sou um bicho, não sou um homem. E nós temos algumas atribuições, algumas características, né, que vão sendo colocadas que atribuem a ele características de bicho mesmo. Então, nós temos uma... Ai, não, eu estou fazendo o contrário, cheio de me desculpa. Aqui é zoomorfização. Perdão, voei agora. Voei. Já que eu falei, só para viajei bonito agora, me perdoem. A personificação, atributos humanos ao que não é humano. Então, já que eu comecei, deixe-me terminar aí para desconfundir. O contrário da personificação é a zoomorfização, né? A atribuição de características não humanas ao ser humano. Então, nós vamos ver essa brincadeira muitas vezes aí em obras com objetivo. Aqui
Aqui o cortiço é humanizado. Vocês podem, quem vai ler, vai perceber isso o tempo todo. Mas no próprio cortiço a Depois do gente tem cortiço, exemplos de zoomorfização também. Isso, Então a gente as vai pessoas ter do cortiço são animalizadas. zoomorfizadas. Então a gente tem os dois processos. Eu gosto de observar isso, porque a gente vai encontrar lá no naturalismo esse processo de personificar muitas vezes o que não é humano e transformar em objeto ou em características de animais aos humanos. Vocês podem observar que muitas vezes estão juntas aí, a personificação e a zoomorfização. Como eu falei com vocês, a personificação cai bastante, tá, em provas. Eu não confundi ninguém não, né? Confundi, desconfundi. Então pronto. Tem mais alguma aí, só pra gente finalizar? Ou essa aqui? Tem hipérbole, eu termino no eufemismo, hipérbole e eufemismo. Acho que é tranquilo Só para de finalizar. explicar nessa aula ainda, né? Então, hipérbole é o exagero. A gente, assim, talvez seja mais fácil delas, né? É que tem mais palavra-chave, pronto, acabou e Pense em mãe. muito... Eu acho que toda mãe é hiperbólica. Não, maravilhoso. Toda mãe vai ser Acho hipérbole que de um sim. jeito ou de outro. Menino, você vai morrer, não pode. Você vai se machucar, você vai quebrar, você vai... Eu já falei 1 milhão de vezes, né? Assim, então, hipérbole é exagero, quando você intensifica mesmo. Pode terminar aí, Felipe. Minha avó costumava falar que esse trovão explodiu os meus tímpanos. Explodiu, assim, para aquele verbo superlativo que estoura, né? E aí, com a ideia, a palavra-chave dessa figura de linguagem é o exagero, né? Vamos lá. Carlos Queiroz Teles, tem um trechinho dele. Meu último amor eterno acabou antes de ontem, né? Que amor é esse, né? E que amor líquido também, né? Porque a pessoa vai se envolvendo, acabou ontem. Mas é o último amor eterno. Eu costumo sempre exemplificar com o exagerado do Cazuza, que eu acho que é o texto que podia estar em todas as aulas de hipérbole, né? Verdade. Vocês conhecem exagerado do Cazuza? Jogado a seus pés. Sim. Todo mundo conhece, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Sempre aquela coisa, né? Qual é o amor que dura uma eternidade? Não dura, a gente morre antes do... Pelo amor de Deus, isso não existe. Mas aqui, né, é uma forma expressiva de você dar um valor para suas emoções, né? Ou para o seu medo, né? Estou morrendo de frio. Ninguém morre de frio. Não. Pensa, né? Explica aí para... as pessoas podem morrer de frio, obviamente, mas não nesse contexto aqui, né? Se a gente fala num contexto em que a pessoa só está andando na rua sem casaco e a pessoa reclama que estou morrendo de frio, a sensação é de morrer de frio. Está morrendo de frio. Quase sempre é uma hipérbole. Né? Eu estou uma fera. Né? Aqui é meio complicado, porque, né, a ideia é a fera, a gente tem a fera e tem o eu. A gente está comparando a um bicho, talvez, uma zoomorfização, mas aqui tem uma ideia de eu estou com tanta raiva, que eu virei uma fera. Nesse caso aqui, tomem cuidado com esse último caso, porque esse último caso a gente entra em outras figuras de linguagem, mas eu coloquei aqui justamente por essa ideia de exagerar. Né? Às vezes a gente tem mais de uma figura, e aí quando isso acontece, a questão vem pedindo a predominante, ou o Enem muitas vezes mostra que existe a figura tal, mas existe qual outra, né? Então geralmente há essa... É o que eu falei no início da aula de metáfora, da metáfora e as outras, né? Isso. Olhar muito, analisar muito para isolar a metáfora. Isola a metáfora. Ah, é metáfora? Tá, mas quais outras podem entrar, né, nesse repertório aqui? E aí, por outro lado, a gente tem o eufemismo, né, que eu gosto de dar uma militada nesse eufemismo aqui, porque o eufemismo entrou em outros planos também, né? Que é suavizar uma informação que talvez seria indesejada pelo interlocutor, né? É pesado demais, é uma criança que a mãe morreu. Aí você fala, ai, mamãe virou uma estrelinha. Né? Você tem essa ideia. Essa primeira, Elisa, eu não sei se você já viu. Eu já ouvi isso no metrô. Eu já. Significa que morreu, é isso? Vestiu... Não, eu literalmente ouvi isso. Eu tava andando na rua, eu ouvi, eu falei, meu Deus, ele vestiu... É um eufemismo meio ao contrário, né, Fernando? Sim. Porque ele não ameniza, não.
Não, ele não tem amenização nenhuma, mas ele não tá falando, ele não fala, ele tá dizendo, palavra mas ele morte. não fala, né? Ele não fala morte. No momento Como nenhum. comer o capim pela raiz. É um eufemismo que, em vez de atenuar, Não, ele tá pegando pesadíssimo. é horrível. Bater as botas, por exemplo, é um eufemismo talvez um pouco mais agradável, porque você não tem ideia da morte imediata. Ele virou uma estrelinha. Tem um texto que eu li, gente, muito interessante, que faz uma reflexão sobre o eufemismo nas questões sociais. Muito interessante. Eu vou tentar achar esse texto. Que quando os jornais tratam de pessoas que são suspeitas de algo ilícito e elas pertencem a uma classe favorecida, né, ao suspeito Os jovens. Não, eu adoro o jornal que fala os jovens. Jovem assalta. É criminoso, continua sendo criminoso. Né? Quando é pobre, é criminoso, bandido, marginal. Né? Então, observem a partir de hoje, por quê? A partir desse texto, eu fui observando realmente. A mídia trabalha muito com esse eufemismo para grandes políticos, figuras públicas, né? Tá cheio de dedos para anunciar determinadas coisas ilícitas, e o pobre não, é marginal, é bandido, é criminoso. Né? Então, nós temos uma diferença, o uso do eufemismo aí, com relação a essas diferenças sociais, são aplicadas também. Achei bem interessante essa questão. Tem um texto de Drummond que vai falar sobre os eufemismos também, acho que para a morte. Ele vai tratando de vários eufemismos que são usados. A morte, eu acho que é a que mais tem eufemismo, porque... A morte é a mais indizível das é muito dura. situações. E aí nós temos em bandeira, quando a indesejada das mortes chegar, não sei se dura ou coroável. E aí, nós temos quem é a indesejada das gentes. O poema inteiro, ele não fala a palavra morte. Mas eu sei que a indesejada das gentes, pelo que ele vai colocando ali como pista, só pode ser a morte. É muito mais leve a indesejada das gentes. E pensar gente como uma coisa viva, né? É indesejada das gentes. Aí a gente ainda que é tem esse vivo não lado. deseja, né? Sim, é verdade. E essa mistura de figuras, gente, acontece muitas vezes, como nós vimos. Geralmente as questões vão isolar. Tá? Se houver mais de uma presente ali, mais de uma ideia, ela vai isolar uma e te cobrar a outra. Eu sugiro sempre assim, se vocês viram metáfora e outras 3, avaliem a metáfora e pensem se essa metáfora não virou uma outra coisa, né? Não está deslocada para outra coisa, porque você tem a comparação mental da metáfora. Mas pode ser uma metonímia, pode ser uma hipérbole, pode ser um eufemismo, então fiquem de olho nessa dinâmica aí, porque não é tão claro assim, quando elas se juntam totalmente. Eita, colocaram... A jovem da Zona Sul. Jovem da Zona Sul, né? Pois é. E aí, nesse ponto da aula, eu sempre vou para uma questão mais da militância, mas eu acho que agora está no calor da hora. Ele é gordinho, né? Ela é cor carvão. Geralmente, muita gente foge de falar preta, de falar gordo. Né? Hoje em dia, as militâncias estão trabalhando mais isso, essa ideia de não fugir de falar gordo, não fugir de falar preta, né? Não ficar fugindo disso, até porque em alguns pontos isso é uma questão identitária. Né? Tem amigas minhas do movimento negro que falam, não, sou preta. E amigos meus que são no movimento, né, de gordinhos, enfim... Eu sou gordo, não é gordinho, né? E é uma luta contra esse eufemismo. Por quê? O eufemismo busca amenizar, a ideia do eufemismo é amenizar. Então, quando você diz assim, ela é escurinha, você acha que ameniza, ou seja, você acha que é negativo, né? Então, aqui é um preconceito você justamente achar que está amenizando, né? No lugar de ela é preta, ela é escurinha. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, né? Então, você entender que tem que usar o eufemismo, né, para fazer referência, que isso vai amenizar, já é preconceito. É você entender isso como eufemismo. E nem deve. Pensar que essa ideia do eufemismo ao contrário, né, do chocar, eu sou gordo, eu sou preto, como uma questão identitária também, né? A gente pode pensar muito além só do eufemismo, né? Sim. Eu sou gordo, eu sou preto, né? Isso. E aí, esse eufemismo a gente já joga para um outro lado aqui de interpretação. Muitas vezes o uso de algo que você acha que é eufemismo, que vai amenizar, na verdade é um preconceito, né? Que você está consolidando aí. Meninos, nós passamos do nosso horário. Passamos 15 minutos, meu Deus do céu. Prometemos que na próxima aula não vamos passar. E
nós vamos... Isso, agora eu vou cobrar na próxima aula para ver quanto que você já leu, tá, Marcos Henrique? Já que você achou. Professora, Diário de leitura. Pode a falar. aula já terminou? Terminou, menino. Bem que eu queria que ficar mais um cadinho. Já, é um já, né? A gente ultrapassou 15 minutos, mas ainda é um já. Ainda é um já. Hoje foi a apresentação, a gente se alongou, tá? Vamos tentar ficar no horário na próxima aula. Vamos tentar, juro que vamos. Tá bom? Quem precisar de sugestão de leitura, estamos aí, eu e o Fernando, tá? É só contos e tudo mais. Eu quero iniciar. Quantos alunos falam? Olha, eu quero iniciar nesse mundo da literatura, não conheço nada. O que você sugere? Existem contos deliciosos que vão dar a oportunidade de vocês conhecerem autores, estilo, e se apaixonarem, quererem ler também os romances e poemas, gente. Cada poema Poemas não. Poema pode me usar. A poesia, por favor, me usem. Isso mesmo, ó, Fernando. Então vamos fazer, eu amo tudo, ele também, mas vamos, poesia, peçam dicas para o Fernando, prosa comigo, e aí a gente junta tudo e dá pitaco aqui na hora da aula sobre poesia e prosa, tá? Qualquer dúvida, estamos às ordens, contem conosco, não desistam, continuem aí com essa garra. Aqui. Como diz Drummond, vamos de mãos dadas, não nos afastemos muito. Tá? Olha, em Então, tempos de Covid, Elisa, eu não perco a piada, eu não perco esse... virtual, tá, gente? Mãos dadas virtual. Contem com essas mãos dadas, contem com o meu carinho e o que precisarem, estamos aí, tá bom? Um beijo, e até a próxima. Beijo, Elisa. Boa noite pra Que vocês. venha rápido a próxima aula. Obrigada, professora. Um beijo. Beijo. Obrigada, Moraes. Eu gostei dessa dupla também. Aula top, adorei dupla top. Agora eu vou fazer uma camisa, dupla top. Essa dupla aqui... Apaixonada por literatura, podem ter certeza. Beijo, fiquem com Deus. Eu vou só parar a gravação. Não, para... Eu ainda tenho que ver como é que a gente faz com essa gravação, que eu já esqueci. Se ela vai Ela vai automática. pro computador direto ou vai pro... Eu Eu acho que ela vou- vai pro... Acho que ela vai pra conta do MAP. Eu acho. Sim. Quer que eu interrompa? Tá aqui, interromper. Interromper.